Assunto em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que quem votar em Lula em 2022 merece sofrer. Ao comentar sobre o tema, ele voltou a criticar a postura de prefeitos na pandemia. Acompanhe. Pelo amor de Deus, um povo que, porventura, vote num cara desse, é um povo que merece sofrer. Verdade. Igual teve algumas prefeituras aí que, no ano passado, os caras deitaram e rolaram no lockdown. E reelegeram o cara. Quer o quê? É isso aí. Olha a BH. Olha a BH. Bom, nem Bolsonaro nem Lula confirmaram oficialmente a participação na próxima eleição, mas lideram as pesquisas de intenção de voto. Bolsonaro ainda afirmou hoje que espera definir um novo partido até o fim deste mês. A aliança é quase muito pequena a chance aí, tá? Já estou atrasado, tem outro partido, espero que esse mês eu resolva. E aí, José Maria Trindade, presidente Jair Bolsonaro já começa a comentar, responder questionamentos com relação a 2022 e essa possível participação, candidatura de Lula também. Eu pessoalmente não tenho dados concretos, apenas uma percepção pessoal de que o Lula não será candidato. Eu ainda tenho essa percepção. Mas o quadro atual, a fotografia atual é esta, disputa de Bolsonaro contra Lula, né? E é isso que ele diz, né? A comparação de um contra outro. A própria eleição do presidente Jair Bolsonaro foi uma reação geral do Brasil contra o petismo que você falava, né? Tentaram fazer aqui uma parente que não foi tão tolhida da verdade, mas o afunilamento poderia chegar lá. Então, essa é a postura do presidente Bolsonaro. Sobre a segunda fala dele sobre partido político, o presidente inicialmente pensou em ir para o MB, o da mulher. E houve um momento que formaram um aliado muito próximo dele e me disse, olha, o presidente já decidiu, já bateu o martelo, vai para o Patriota. Era a ideia. Lembrando que o presidente, ele é um exemplo de que o Brasil pode sim trabalhar com a possibilidade de uma candidatura avulsa ou um candidato independente que fica até melhor, né? Ele foi um candidato independente. Só que agora, líderes me dizem que o PSL para o presidente fica melhor porque o PSL tem uma estrutura já. É o partido que tem o maior número de deputados na Câmara dos Deputados, por isso mesmo recebe verbas para a campanha eleitoral. E o presidente, desta vez, vai ter que justificar e vai ter que gastar dinheiro, porque ele, como presidente da República, a não sei que ele se licencie, e não parece que isso vai acontecer, quando ele fizer um deslocamento como candidato, aí ele terá que pagar o deslocamento, inclusive o Boeing presidencial, o gasto com segurança, e isso fica muito caro. E o PSL terá estrutura para pagar isso. Além disso, dessa questão prática necessária, né? Agora a coisa não pode ser mais tosca nem não profissional. Além disso, ele precisará de tempo de rádio e TV, porque haverá uma união contra ele. Então, ele precisa sim de tempo de rádio e TV, daí desta ida, a volta, na verdade, dele para o PSL. As arestas já estão sendo aparadas e essa é a situação. É a política, Adriana. Começou tudo de novo. Verdade, Zé. E você, Ana Paula Henke, tem 2 minutinhos, ouviu com a gente amanhã do presidente na saída do Palácio da Alvorada, o que achou? Olha, Adriana, não apenas quem votar em Lula, mas quem defender um voto em Lula, acho que está sofrendo de uma amnésia gravíssima, né? E está jogando para debaixo do tapete por puro anti-bolsonarismo, nesse sentido aí, o que o ex-presidente fez, o que o seu partido fez, né? Lembrando que aí um dos cabeças do próprio partido, José Dirceu, ele disse que o PT, que eles tomariam o poder de volta, que seria bem diferente do que vencer uma eleição, ou seja, a gente sabe que a força que eles têm em relação
a suprimir as nossas liberdades, a usar absolutamente todas as vertentes que eles podem usar para esquemas de corrupção. A gente sabe que isso é possível. A gente viu, a Lava Jato desvendou tudo isso. Agora, não é por falta de aviso, está tudo muito escancarado. É mais ou menos o que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, Adriana. Joe Biden agora tem uma série de tópicos aí que os eleitores democratas estão reclamando, como, por exemplo, a imigração desenfreada na fronteira sul, que já vai trazer aí quase 1 milhão de pessoas, imigrantes ilegais para o país. Isso é uma preocupação, imigrantes ilegais entrando, inclusive testando positivo para a Covid-19, o maior aumento de impostos desde 1993, uma frente de trabalho aí para aumentar o número de juízes da Suprema Corte e tornar a Corte ainda mais ativista ainda. Então, não é por falta de aviso, está tudo muito desenhado, a gente não pode ter na cabeça uma amnésia política e um imediatismo, achando que todas as soluções, todos os problemas do Brasil serão solucionados em apenas uma corrida presidencial ou um ciclo presidencial. O nosso caminho é longo, a gente tem que começar a mexer também nos nomes no Congresso, a gente tem que começar a desbancar o foro, porque isso atala exatamente os parlamentares ao Supremo Tribunal Federal. E aí medidas não são passadas, medidas que nós queremos que passem não são passadas na Câmara e no Senado. Então, quem votar ou defender o voto em Lula aí simplesmente tem uma amnésia política gravíssima. E ainda sobre as falas de hoje do presidente, temos 1 minutinho para você, Fiuza. Adriana, eu gostei da analogia com o Belo Horizonte, né? Porque, de fato, ali isso me surpreendeu bastante, né? Assim, o que a gente estava vendo em muitos municípios, né? Antes de chegar na eleição municipal do ano passado, a gente estava vendo isso, medidas irracionais, brutais, né? A gente viu São Paulo, por exemplo, isso acontecer, né? Um prefeito que soldou porta de comércio, que fez aqueles rodízios históricos, que deu todas as demonstrações de que não é política sanitária, que estava fazendo espetáculo mórbido. BH foi muito pior do que isso tudo, inclusive com um prefeito que fazia e faz questão de arrotar o seu autoritarismo. Então, acho que o presidente fez essa menção, lembrando do presidente Lula, que evidentemente a Ana já falou, as obras completas do lulismo, né? Não precisa que nem dizer, e não é nem antipetismo. Eu acho que no início o governo Lula foi até positivo, poderia ter por um bom caminho, mas não foi por um caminho de destruir as instituições por dentro, um roubo proverbial e, de fato, a sociedade brasileira, especialmente uma certa elite, está sofrendo não é de amnésia, não, é de cinismo, né, ao flertar com essa hipótese.